A questão número 18 tem aqui uma figurinha, olha só, tem umas frações aqui, 1/5 e 1/3, é isso mesmo? As frações 1/5 e 1/3 estão localizadas na reta abaixo, certo? Que se encontra dividida em partes de mesma medida, então está toda dividida aqui em pedacinhos iguais. E aqui tem esses pontos que estão indicados por essas letras, P, Q, R, S, T. Pergunta do problema. Qual a letra que corresponde à localização da fração 1/4 na reta? Poxa, pode ser qualquer um deles, né? Então vamos ver o seguinte. Eu sei que aqui é 1/3. Eu tenho determinado número de pedacinhos. Se eu descobrir quanto vale esse pedacinho, eu vou comparar com 1/4 e aí eu vou descobrir qual é a letra que vai corresponder a 1/4. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber essa distância, essa medida aqui, né? Entre essas duas frações, que são números conhecidos, e o número de pedacinhos que eu posso contar aqui rapidinho, né? Quantos são os pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 pedacinhos. Agora, quanto é que vale essa medida toda? É a diferença entre essas frações. É isso menos isso. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Isso menos isso. Isso aqui vai dar 1/3 menos 1/5. 1/3 menos 1/5. E isso vai te dar essa distância, né, entre esses dois pontos aqui. Quanto é que vai dar 1/3 menos 1/5? A gente vai ter que tirar o MMC aqui, né? Então, o MMC aqui é 15. Então, aqui vai por 5, aqui vai por 3. Então, isso aqui vai ficar 5 menos 3, que dá 2, sobre o produto aqui, 3 vezes 5, 15. Então, essa medida toda aqui vale 2 sobre 15. 2 sobre 15. Agora, a gente pode calcular quanto é que vale cada pedacinho desse. É só você pegar essa medida toda aqui, 2 sobre 15, e vai dividir por 16. Olha só, 2 sobre 15, que é essa medida toda, vou dividir por 16, porque são 16 pedacinhos. Como é que a gente faz isso aqui? É divisão da fração por um número inteiro, né? É igual divisão de frações. Você repete a primeira fração, o sinal de dividido você transforma em vezes e a segunda fração você inverte. Se for um número inteiro, você inverte também. Quanto é que é o inverso de 16? 16 é 16 sobre 1, é uma fração aparente, né? Então, invertendo, vai ficar 1 sobre 16. O que eu estou calculando aqui mesmo? Eu estou calculando quanto é que vale um pedacinho desse. É o total aqui, que é 2 sobre 15, dividido por 16, porque são 16 pedacinhos. Quanto é que vai dar isso aqui? A gente pode simplificar aqui por 2, ó. Aqui por 2 vai dar 1 e aqui por 2 vai dar 8. Então, o resultado aqui é 1 sobre... Quanto é que é 15 vezes 8? 120. Então, cada pedacinho desse aqui vale 1 sobre 120. Aqui, ó. É a medida aqui de cada pedacinho desse, é 1 sobre 120. Bom, com essa informação eu posso descobrir onde que está o 1/4. Olha só. A gente tem aqui 1/5. Eu vou somar um certo número de vezes, que eu não sei quanto é. Esse pedacinho aqui, 1 sobre 120. Aí eu vou chegar no 1/4. Eu vou fazer isso aqui, ó. 1/5 somado com um certo número de vezes, vamos chamar de n vezes. N vezes esse pedacinho, que é 1 sobre 120. Isso vai ter que dar como resultado 1/4. E aí eu vou descobrir quanto que é o n, e aí eu vou descobrir quantos pedacinhos eu tenho que andar para chegar no 1/4. Aí eu fico sabendo qual é a letra. Então é só resolver isso aqui. Ó, vamos escrever aqui no cantinho. A gente tem 1/5 mais... Isso aqui é a mesma coisa que n sobre 120. Isso tem que ser igual a 1/4. Então, a soma de dois números dá um terceiro número. Como é que a gente acha esse número? A gente vai fazer a adição ao contrário, né? Eu pego esse total, subtraio esse pedacinho aqui e vou descobrir quanto é isso. Então, se eu fizer 1/4 menos 1/5,
eu vou descobrir quanto que é essa parcela, né? Claro, isso aqui é propriedade da adição e da subtração. Se você tem 3 mais 5 igual a 8, isso aqui é a mesma coisa que falar que 5 é igual a 8 menos 3, né? Você faz a adição ao contrário. Quanto é que dá 1/4 menos 1/5? Isso aqui é uma conta que a gente tem também que reduzir ao mesmo denominador. Quanto que é o MMC aqui? 20. Então aqui vai por 5 e aqui vai por 4. Então isso aqui vai ficar 5 menos 4, que é 1, sobre 4 vezes 5, que é 20. Então ficamos com isso aqui. N sobre 120 é igual à diferença dessas duas frações que a gente viu aqui, que dá 1 sobre 20. Pronto. Certo? Então, qual é o número que você tem que ter aqui? Claro, é o número inteiro, né? Que é o número dos pedacinhos. Qual é o número que você tem que ter aqui para encontrar uma fração que seja equivalente a 1 sobre 20, hein? É 6, né? Porque 6 sobre 120 vai simplificar por 6, vai dar realmente 1 sobre 20. Então, o N tem que valer 6. Portanto, você tem que andar 6 pedacinhos com essa medida para chegar na fração 1/4. 6 pedacinhos, isso vai ficar como? Olha aqui, ó. Aqui eu andei um pedacinho, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 6 pedacinhos, eu chego ali. Então eu chego nessa fração, que é 1/4, né? A gente fez para chegar em 1/4. E qual é a letra correspondente? É a letra Q. Então, esse ponto aqui indicado com a letra Q. Olha aqui, ó. Resposta correta. Letra B de Bravo.